Juscult, uma produção em conjunto com o Instituto de Advogados de Minas Gerais. Apoio cultural, Cicobi Jus, a cooperativa de crédito dos integrantes do Poder Judiciário e do Ministério Público de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer estar aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente com esse módulo, essa pauta que chama Juscult, né, com o Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Esse projeto que é muito bacana, a gente discutir essas questões do direito, né, que está saindo do forno, as coisas que estão acontecendo no Brasil, discutir com o Instituto Centenário, né, com o Instituto dos Advogados de Minas Gerais, esse instituto que é o grande produtor intelectual, né, de Minas Gerais com relação às teses jurídicas. E hoje a gente vai falar de direito internacional com um convidado que já é de casa também, né, que é o Davi, professor de Direito Internacional, Davi França. Foi meu professor também de Direito Internacional e a gente tem assim, uma boa relação, assim, quase que de irmão, nesse sentido de discutir não só as questões de direito internacional, mas também de direito de uma forma geral, né? Davi, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui agora em nome do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, para a gente poder tratar nesse quadro novo, que é o Juscult, dessas questões que são tão relevantes, né, para o mundo inteiro, porque inserido no mundo globalizado que estamos, nós precisamos discutir as questões de direito internacional já de muito tempo, né, Davi? Betão, primeiramente, agradeço mais uma vez o convite, agradeço mais uma vez a sua paciência, né, para a gente tratar de um tema internacional que, em muitas das vezes, não é tão palatável assim para muitas das pessoas. E agradeço suas palavras e estou aqui sempre que for necessário para colaborar e trazer as novidades desse nosso direito internacional, no caso de hoje, direito internacional privado. Davi, nós ficamos um pouquinho sem retorno, mas daqui a pouco resolve. A gente tem hoje um anteprojeto de direito internacional. Eu acho que, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, essa virada, né, comercial que a gente está vivendo no mundo, é muito importante a gente discutir essas questões, né? Principalmente porque a gente está voltado, tanto da forma de comércio como também de tributação, né? Essas questões que a gente discute aqui constantemente, de bitributação, tributação internacional, como é que faz, compensação e tudo. Mas o comércio ele fica muito volátil ou volúvel também quando a gente tem esses processos todos rolando, que acontece de países que tomam uma posição mais forte, outras menos rígida. Mas a gente precisa discutir o direito internacional porque a balança comercial nossa tem que fechar, né? Betão, é verdade. E o Brasil, o ordenamento jurídico brasileiro, ele está um pouco atrasado em termos de normas, em termos de legislação em geral, a respeito do direito internacional privado. O que o direito internacional privado trata? Ele trata de relações, em sua maioria, de natureza privada. Eu não gosto de falar que ele trata somente de relações de natureza privada, porque hoje ele vai muito além. Ele esbarra e dialoga muito com relações jurídicas de natureza pública, mas ele trata das relações familiares, ele trata das relações pessoais dos indivíduos e das relações pessoais das pessoas jurídicas. Ele vai tratar das questões que envolvem bens móveis, bens imóveis, vai tratar das relações jurídicas que envolvem contratos, os famosos contratos internacionais, também contratos de comércio, contratos de trabalho, contratos de consumo de âmbito internacional, vai tratar de reconhecimento de atos, de decisões estrangeiras dentro do território brasileiro, vai tratar de sucessões, de inventários, testamentos internacionais, de direitos de propriedade intelectual, alimentos internacionais, prestação de alimentos para além das fronteiras brasileiras, sequestro internacional de crianças, tributação, como você bem mencionou. Então, todo esse
toda essa gama de relações jurídicas que nós vivenciamos no dia a dia e que está cada vez mais próxima do brasileiro, ela precisa ser regulada. Se a gente pensar que o brasileiro hoje ele tem uma facilidade muito maior do que tinha no início do século XX, meados do século XX, final do século XX, de entrar em contato com pessoas de outros países, de fazer negócios com pessoas de outros países, de constituir famílias com pessoas de outras nacionalidades, por exemplo, de promover intercâmbios, de circular em geral, né? Isso tudo requer uma legislação mais robusta, uma legislação mais atualizada, uma legislação que possa fazer jus aos fins que se propõe o direito, que é regular. Porque cada vez que nós, brasileiros, temos mais contatos com o exterior, com elementos estrangeiros de forma geral, mais complexas as relações vão se tornando. E para essas relações jurídicas mais complexas, nós precisamos de uma legislação mais robusta, uma legislação que possa atender, né, todas aquelas finalidades. E a nossa legislação hoje, principal de direito internacional privado, ainda é uma legislação que reflete muito do século XIX, para você ter uma ideia. Que é a nossa Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, Decreto 4657 de 1942, embora de 1942, da década de 40, ele é um reflexo da Lei de Introdução ao Código Civil de 1916, que, por sua vez, reflete ali toda uma cultura do século, uma cultura jurídica do século XIX. Então, nós precisamos, com urgência, apesar de, não obstante, essa Lei de Introdução de 42 já ter sido atualizada, complementada com outras normas, o Brasil cada vez mais aberto para internalizar tratados internacionais que versem sobre normas de direito internacional privado, nós precisamos fazer uma atualização. E é isso que o anteprojeto da nova Lei Geral de Direito Internacional Privado propõe, trazer uma legislação um pouco mais robusta para fazer face às legislações existentes mais modernas em alguns outros países, como Suíça, como Uruguai, como o próprio Estados Unidos em alguns pontos. Então, nós precisamos com urgência de colocar o Brasil nessa estrada, né, de países com uma legislação mais moderna no direito internacional privado. Você está falando, eu estava pensando quando você estava falando que tem uma discussão digital hoje, né, dos meios e das redes sociais também, que vai ter que ser amparada mais amplamente pelo direito internacional, né, Davi? Exatamente. Eu estou aqui com um esboço de artigo que eu estou elaborando a respeito desse anteprojeto, fazendo algumas análises, trabalhando, refletindo. E um dos pontos que esse projeto vai ajudar, além da transparência, além da claridade, além de trazer normas mais fáceis de serem aplicadas e normas não só fáceis, mas normas claras e palpáveis de ser aplicada, ela vai também favorecer muito as relações jurídicas virtuais, as relações jurídicas digitais. E isso é uma necessidade que a gente está vendo em todos os campos do direito. Então, esse é um código, esse é um anteprojeto de uma lei de direito internacional privado moderna. Uma lei que vai não só permitir dialogar com o que já existe, em termos de normas processuais, em termos de tratados internacionais, que o Brasil faz parte, mas dialogar com outras várias normas e também com temas que vão cada vez mais exigir ali uma presença do advogado no campo do digital. Segurança jurídica, Dan. Como é que a gente pode pensar a segurança jurídica nesse contexto de direito internacional nos tempos atuais?
Eu penso, Betão, que a segurança jurídica, que anda sempre junto com uma transparência, ou depende muito de uma transparência, seja transparência em termos normativos, seja uma transparência em termos principiológicos, em termos de conduta, eu acredito que com uma norma moderna, um conjunto de normas modernas, uma lei geral de direito internacional privado mais clara, mais transparente, uma codificação um pouco mais robusta, isso com certeza vai trazer maior segurança jurídica em todos os tipos, em todos os campos das relações jurídicas. Um exemplo, os contratos internacionais. O Brasil, né, o ordenamento jurídico brasileiro sempre teve um problema, uma questão, vou dizer assim, né, muito estranha com relação a contratos internacionais. O ordenamento jurídico brasileiro sempre rejeitou a possibilidade de as partes em um contrato, os contratantes em um contrato internacional, escolherem a lei, né, o direito que iria regular a sua relação jurídica contratual. Então, o direito brasileiro ele sempre afastou esse tipo de conduta. E isso causa uma certa insegurança jurídica, porque é muito melhor para as partes em uma relação jurídica, principalmente contratual, escolher, né, um direito aplicável para a regência das relações jurídicas obrigacionais contidas naquele contrato, em detrimento de aguardar que a lei, que o Estado fale e tome a decisão em seu nome. Então a gente tem uma maior previsibilidade, a gente passa a ter uma maior transparência, a gente passa a ter uma maior segurança jurídica por via de consequência. Davi, você acha que a gente está diante de esse anteprojeto é um desafio legislativo? Sim, é um desafio. Por quê? E aí eu volto um pouquinho na história. E essa pergunta é muito interessante, instigante, porque nós não estamos aqui querendo inventar a roda. Nós estamos buscando colocar o Brasil num grupo de países com uma legislação moderna no direito internacional privado. O Brasil vem adotando práticas modernas por vários meios, tratados internacionais que eu já mencionei aqui, jurisprudência dos tribunais, legislação esparsa, o Código de Processo Civil, por exemplo, recentemente reformado, recentemente 10 anos, né, reformado, isso, lei de arbitragem, isso tudo contribuiu. Porém, ainda está muito esparso, Se nós pegarmos e voltarmos lá atrás, até o século XIX, a legislação de direito internacional privado, o direito internacional privado brasileiro, ele era um direito internacional privado derivado da legislação portuguesa. Nós não tínhamos propriamente um conjunto de normas para o direito internacional privado brasileiro. A gente tinha uma ou outra aqui, Código Comercial, que foi um código comercial de 1850, muito inspirado no código francês, uma outra norma aqui e acolá. A primeira legislação sistematizada foi a que eu mencionei da Lei de Introdução ao Código Civil de 1916, que refletiu a cultura jurídica do século XIX, substituída na sequência, e a gente fala, a partir do momento que veio essa lei de introdução, a gente chama esse período de um período de codificação clássica, né? Justamente por refletir toda a cultura do século XIX. Em 1942, nós temos a nova lei de introdução, revogando a lei anterior, a lei de introdução de 1942, que mais para frente ela tem o seu nome substituído de Lei de Introdução ao Código Civil para Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Esse é um período de um pouco mais, um desenvolvimento um pouco melhor, porém ainda com muita coisa a se fazer, muitos pontos a serem melhor trabalhados. E de lá para cá, na segunda metade do século XX, nós tivemos algumas tentativas de reforma e de construção de um conjunto, de um arcabouço jurídico para o direito internacional privado, mas mais robusto. Nós tivemos um código, um projeto que levou o nome de
projeto Valadão, que foi proposto pelo professor Haroldo Valadão, que foi um expoente do direito internacional privado, um dos maiores nomes da história do direito internacional privado brasileiro. Ele não foi para frente, esse é um projeto extenso, um projeto que tinha uns 290 artigos, tratava sobre todos os temas do direito internacional privado praticamente. Ele não foi para frente. Tivemos, mais um pouco mais para frente, uma comissão de juristas, da qual participou Jacob Dollinger e alguns outros, que tentou também modernizar a legislação, mas também não foi para frente. Na década de 90, nós tivemos mais 2 tentativas. O Instituto dos Advogados Brasileiro também tentou promover emplacar um projeto, mas também não ganhou o voo. Então a gente teve várias tentativas, mas o cenário brasileiro nesses períodos não estava para o direito internacional privado. Eu costumo dizer que o Brasil, em termos de direito internacional privado, talvez você tenha até me escutado falar isso em alguma aula, o Brasil sempre foi muito protecionista. O Brasil sempre teve muita resistência em aceitar aplicar o direito estrangeiro dentro do Brasil. Porque, em muitas das vezes, o que a legislação de direito internacional privado vai promover é justamente a possibilidade de aplicar o direito estrangeiro, o direito de fora, o direito de outro Estado, dentro do ordenamento jurídico brasileiro em situações específicas. Então, esse momento que nós vamos passar agora é um momento muito importante, muito relevante para a evolução do direito internacional privado brasileiro, porque é um anteprojeto de lei geral de direito internacional privado viável. É um anteprojeto elaborado por uma comissão de notáveis, composta por ministros do STJ, tendo como presidente o ministro Luiz Salomão, professores renomados do direito internacional privado da Academia Brasileira, professor Gustavo Mônaco, da USP, professora Cláudia Lima Marques, da Federal do Rio Grande do Sul, professora Carmen Tibúrcio, da UERJ, da Estadual do Rio de Janeiro. São pessoas, são mentes pensantes do direito internacional, é a elite do direito internacional privado brasileiro, além de membros do Ministério Público e outras pessoas que lidam na prática com instrumentos de cooperação, enfim. Então, todas essas cabeças se uniram para elaborar esse anteprojeto, que é um anteprojeto viável, é um anteprojeto que reflete as práticas internacionais, é um anteprojeto que tenta codificar o que o Brasil ele tenta adotar por meio de tratados, por meio da reforma do Código de Processo Civil, mas que precisa agora unir, né, tudo isso em um único instrumento. Davi, essa ideia de harmonização passa também pelo esse arcabouço, né, de entendimento com as legislações, por exemplo, do Reino Unido, né, da própria França, dos Estados Unidos e tal, e isso vai, da Alemanha. Isso traz para a gente, dentro desse anteprojeto, essa ideia de fazer essa harmonização, inclusive, assim, quando não se consiga aplicar o direito brasileiro, você conseguir, como você disse, né? Tentando harmonizar para que a gente consiga aplicar numa situação específica essas diretrizes de um direito que pode ser resoluto naquela situação? A primeira coisa que a gente tem que identificar aqui, Betão, é que o direito internacional privado é diferente do direito internacional público. O direito internacional público vai ser o conjunto, vai representar ali um conjunto de normas iguais, né, para todos aqueles que aceitarem fazer parte, né, do seu sistema de uma forma geral, né? Então, a gente tem aí os inúmeros tratados internacionais. Esses tratados internacionais são os mesmos para todos os países que a eles aderirem. O direito internacional privado, não. O direito internacional privado, cada país tem as suas normas de direito internacional privado. O Brasil tem
a sua norma, o direito internacional privado brasileiro, que não é apenas uma lei, mas é um conjunto de normas, e esse anteprojeto, ele busca codificar essas normas que estão esparsas, sem afastá-las, sem totalmente revogá-las. Nós temos direito internacional privado uruguaio, que também inspirou muito a elaboração do nosso anteprojeto. A gente tem o Código Suíço de Direito Internacional Privado, da década de 80. Nós temos inúmeras normas em cada país que vão servir para regular as relações jurídicas de direito internacional privado. E o que é o objetivo maior dessas normas? De um lado, no âmbito processual, é dotar de validade atos jurídicos produzidos, em sua maioria, fora do país. Então, se nós temos aí sentença produzida por um juiz alemão, uma sentença proferida por um juiz argentino, um juiz inglês, um juiz americano, norte-americano, e essa sentença precisa produzir efeitos no Brasil, ela precisa ser reconhecida aqui. Esse ato jurídico precisa ser validado. Como validado? Ele precisa ser homologado. Por quê? Porque é um ato jurídico produzido em outra jurisdição. Pelo princípio da territorialidade, as normas e os atos jurídicos só têm validade em um ordenamento jurídico nos limites da sua própria territorialidade, nos limites da sua jurisdição. E para que aqueles que são produzidos fora tenham validade, ele precisa ser reconhecido, precisa ser transformado ali, de uma forma geral. E no âmbito material, o direito internacional privado, ele visa encontrar uma norma, um direito material aplicável para regular determinada relação jurídica, seja de natureza pessoal, de natureza familiar, de natureza real, de natureza obrigacional, contratual, enfim, de natureza sucessória, empresarial. Não importa. O que importa é que as normas elas vão promover mecanismos para que o advogado ou o juiz encontre uma norma de natureza material que possa regular aquela relação jurídica. E, muitas das vezes, essa norma de direito material estará em outra jurisdição, estará em outro país. E aí, o juiz brasileiro precisa estar aberto, né, para acolher e aplicar essa norma estrangeira que eventualmente vai precisar ser utilizada. A gente não precisa necessariamente harmonizar as legislações de todos os países, até porque isso é muito difícil de acontecer. Eu costumo dizer, Betão, que o direito ele é um dos aspectos da cultura de um determinado país. E cultura você não harmoniza, cada um tem a sua, assim como cada um terá o seu direito. Então é muito difícil harmonizar tudo. É óbvio que uma ou outra situação em que os países estão já mais avançados, estão mais abertos em termos de cooperação, ali é possível harmonizar. Por exemplo, questões concernentes à prestação de alimentos no exterior. A gente tem tratado internacional para isso. Se eu tenho um tratado internacional, significa que um conjunto de países aceitaram compartilhar as mesmas normas sobre aquele assunto. Contratos internacionais. A gente tem tratado sobre contratos internacionais. Mediação comercial internacional, arbitragem, sequestro internacional de menores. Isso tudo a gente tem normas que são as mesmas para vários países. Mas, se nós pegarmos no universo de relações jurídicas, isso ainda é a minoria de assuntos. É a minoria. Porque é muito difícil a gente conseguir harmonizar ou uniformizar todos os regramentos para as relações jurídicas dos países. Porque, como eu disse, o direito é produto da cultura. E cultura, cada um tem a sua. Muito bem. Deixa eu fazer o primeiro intervalo aqui no Juscute, aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está falando aqui com o professor Davi, a gente está falando desse anteprojeto, né, de modernização do direito internacional brasileiro para que a gente consiga, ao longo do tempo, chegar até aos países, né, que a gente ainda faz negócio e a gente precisa ter mais segurança jurídica. Essa aqui é a palavra talvez mais correta, né?
para a gente poder desenvolver a nossa relação jurídica comercial, tendo um pouco mais de flexibilidade e trazendo para cá, para o Brasil, mais desenvolvimento e também mais entendimento. Um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba. Não saia daí. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de planta, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! De volta com o Juscult aqui na TV Banqueta, né, na Rádio Cultura de Curitiba, que é esse braço do Cultura Geral. A gente discutia as questões do direito, né, as questões jurídicas, tecnicamente, com o Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Esse quadro novo que nós conseguimos criar aqui junto com o grande presidente Gian Carlo, um grande amigo e uma pessoa muito preocupada com a modernização das instituições também e nas discussões técnicas do direito. Davi, a gente está falando aqui dessa questão do direito internacional e uma das coisas que a gente precisa também pensar é na flexibilidade dos contratos, né? Essa modernização prevê isso também? Betão, talvez essa seja uma das grandes contribuições dessa comissão de juristas para este anteprojeto, justamente trazer a flexibilização nas relações jurídicas privadas internacionais para dentro da norma. E, em especial, eu gosto de sempre frisar a questão referente aos contratos internacionais, que sempre foi uma pedra no sapato do direito brasileiro, né? A gente sempre teve como eu dizia, um protecionismo jurídico, um receio de aplicar o direito estrangeiro aqui dentro do Brasil, e isso refletia muito nos contratos internacionais. Então, se a gente pega o projeto, o anteprojeto, a partir lá do artigo 12, o projeto ele tem 41 artigos, e ele é dividido aí mais ou menos em parte geral, jurisdição internacional, direito aplicável. Se a gente pega ali a partir do artigo 12, a gente vai ter uma regulação sobre direito aplicável no âmbito pessoal, no âmbito das famílias, contrato, alimentos, bens, sucessões, mas vamos ter também os contratos em geral, contrato de trabalho, contrato de consumo, e ali a gente verifica facilmente a flexibilização. A flexibilização no sentido de dotar o indivíduo, né, dotar não só o indivíduo, mas a pessoa jurídica também, de uma maior autonomia, né, para utilizar da sua autonomia privada, a sua autonomia da vontade, na escolha do direito aplicável para suas relações jurídicas. Mas não só nos contratos. É interessante que, com relação, por exemplo, à escolha do regime a regulação do regime de bens do casamento ou da união estável, o anteprojeto de nova lei de direito internacional privado também possibilita com que as partes elas tenham ali um mecanismo de certa flexibilidade com relação ao direito aplicável à sua relação jurídica ali de regime de bens. Então é bem interessante. Esse anteprojeto, ele realmente traz uma inovação, não só no sentido de codificar a prática do direito internacional privado já existente
e compartilhada pelo Brasil em outros instrumentos, espaços, tratados, jurisprudência, normas esparsas, Código de Processo Civil, por exemplo, e enfim, várias outras, mas ele traz também uma modernização. Ele codifica e moderniza. E uma das principais modernizações é justamente a flexibilização, através da solidificação, né, da autonomia da vontade, do princípio da autonomia da vontade dentro desse anteprojeto. Davi, e as empresas? Os impactos que vão ser travados, né, entre as empresas ali? Obviamente que a gente tem que pensar também em todos esses arcabouços, segurança jurídica, negócio em espécie, essa troca que existe, né, entre os países, as empresas estão ficando cada vez mais globalizadas também, né? Se você for pegar as empresas digitais, elas são todas praticamente internacionais, mas nós temos as empresas que ainda são nacionais e que fazem comércio internacional, né? Apesar de estar na bolsa e etc. Mas a gente tem esses impactos que vão acabar gerando algum movimento dentro dessas empresas, dentro dessas relações. Como que a gente pode pensar isso? Com certeza, Betão. O anteprojeto ele visa adotar maior transparência, maior previsibilidade, maior segurança jurídica, como nós já falamos aqui, não só para pessoas físicas, como também para pessoas jurídicas. E muito do que consta nesse anteprojeto vai beneficiar as pessoas jurídicas em termos de clareza, em termos de transparência, em termos de previsibilidade. E aí nós falamos dos contratos internacionais, das regras estabelecidas a respeito dos contratos internacionais, a possibilidade de as partes, né, delas mesmas, empresas, escolherem o direito que vai regular a sua relação jurídica contratual com a outra empresa. E ali eu estou falando dos contratos em geral, não só contratos de comércio de uma forma ampla, mas os contratos digitais, os contratos de trabalho, os contratos de consumo. Aqui nós temos regras claras que vão fazer com que aquela empresa que entrar em relação comercial com uma empresa brasileira, como a sociedade brasileira, saiba de antemão como é o direito internacional privado brasileiro. Nós teremos aqui uma agilidade com relação à aplicação de alguns institutos jurídicos que nós não tínhamos antes. Nós teremos aqui regras sobre como o estatuto pessoal da pessoa jurídica, e quando eu falo em estatuto pessoal, eu estou falando de todas aquelas características jurídicas inerentes à pessoa, desde o seu nascimento, desde a sua constituição até a sua dissolução, como essas características vão ser reguladas a partir do olhar do direito internacional privado brasileiro. Então, isso tudo traz ali uma maior segurança jurídica para as relações entre empresas. Isso coloca o Brasil, como eu disse, na vanguarda do direito internacional privado. E ao colocar o Brasil na vanguarda do direito internacional privado, com uma legislação mais clara, uma legislação mais segura, uma legislação mais transparente, isso faz com que, inclusive, o risco Brasil, ele reduza. Isso daqui é um instrumental que, juntamente com outros, juntamente com a Lei de Recuperação Judicial, que, por sua vez, há pouco tempo, né, numa reforma, incluiu ali a insolvência internacional também, muito em função do que a gente tem aqui hoje também no anteprojeto e várias outras. Isso tudo faz com que o Brasil seja um ambiente mais favorável aos negócios, né? Um ambiente mais seguro, um ambiente que ofereça juridicamente um pouco menos, um risco um pouco menor. Davi, é muita coisa, né? É muita coisa. Você pensa assim, são 40 e poucos artigos, poucos artigos, mas assim, para cada artigo, várias interpretações e várias... O Betão, pensa que a nossa lei atual,
a principal norma, né, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ela trata do direito internacional privado entre os artigos 7º e artigo 19. Ou seja, nós temos aí 12 artigos. 12 artigos. Pensa que... E aí esses artigos são complementados por várias outras legislações. Pensa que agora são 41. Sim. Então a gente tem... E a lei de introdução já é uma norma um pouco complexa. Não dá para a gente simplesmente ler e aplicar. Ela é uma norma antiga, precisa de atualização, precisa de complementação. Então ela não é um cara crachá. A gente precisa pensar... Se debruçar nela. Se debruçar. Agora imagina essa 41 artigos. Ela é uma lei clara. Ela é uma lei de fácil entendimento. Obviamente não é uma lei tão fácil de entender como seria outra normal, porque o direito internacional privado tem as suas peculiaridades que prescindem de algum conhecimento em termos de raciocínio. Mas é uma lei muito clara e que tenta trazer os principais aspectos do nosso direito internacional privado para um mesmo corpo jurídico, para uma mesma codificação. E isso é muito, muito interessante. Tem audiência pública também no anteprojeto. Como é que funciona isso, Davi? Essa audiência pública, assim como todo e qualquer projeto, né, ela vai servir para que a sociedade opine. E a sociedade ela vai opinar na construção disso daqui, porque a gente está falando só de um anteprojeto. Isso aqui não é um projeto de lei ainda. É um trabalho que foi elaborado por uma comissão de juristas notáveis para ser transformado em um projeto de lei. Mas essa comissão de juristas, eles têm o cuidado ali de conseguir uma legitimação para que esse projeto ele não seja interrompido como os outros que foram ao longo do século XX. Então, essa audiência pública vem para abrir a discussão para a sociedade. Afinal de contas, é uma lei para a sociedade brasileira. Então, eu até nesse esboço de artigo, né, que eu estou trabalhando aqui, eu até coloco, né, a audiência pública, eu trago ela aqui como um instrumento importante para a legitimação, né, desse projeto. Né? A gente tem aqui não só a audiência pública que ainda vai ocorrer, algumas, mas já tivemos algumas audiências públicas para a elaboração do próprio anteprojeto. Então é um anteprojeto que vem sendo construído, né, uma norma que vem sendo construída a várias mãos. Não é uma norma que vai ser colocada goela abaixo. Até porque, historicamente, a gente teve aí várias possibilidades, várias tentativas e possibilidades de emplacar uma nova norma de direito, uma nova lei de direito internacional, e todas elas fracassaram. Fracassaram por várias razões, mas uma delas por falta de legitimidade. Então a gente precisa ter esse apoio da sociedade. E quando eu falo sociedade, óbvio, não é a sociedade toda, né? Mas é a parcela da sociedade que entende as razões de existir uma norma de direito internacional privado e que possam realmente trazer contribuições eficientes ali para dentro do projeto. Muito embora eu acho que esse projeto já tenha ficado muito bom no ponto em que ele se encontra. Então a gente teve aí, agora eu não vou lembrar exatamente, 2 ou 3 audiências públicas para discussão junto com a comissão de juristas, e a tendência é de que tenhamos mais, né? Tenhamos mais audiências. Até para o corpo jurídico do Brasil também conseguir opinar, todo mundo pegar todas as regiões. A gente não vai ter essa opinião ampla, né? Porque é um assunto muito técnico. Sim. Mas tem que ter uma legitimidade, uma legitimação para que a gente consiga emplacar e levar isso aqui para o Congresso. E o Congresso ainda, por óbvio, vai fazer uma ou outra modificação. Mas essas audiências públicas, elas são muito importantes, porque elas trazem ali pontos como
proteção de vulneráveis e direitos humanos, traz pontos como as questões envolvendo tecnologia e digitalização que a gente já mencionou aqui, jurisdição e cooperação internacional, segurança jurídica e previsibilidade, participação social e legitimidade. Então a gente tem ali uma preocupação desses notáveis. E é preciso regulamentar, né, Davi? Nós tivemos um caso aí dos turistas alemães, que estavam na Alemanha, que foi a mala foi arrombada, vamos dizer assim, colocaram substância lá dentro. Então, assim, o direito internacional ajuda tudo nesses contextos todos, no penal, todos. Vários. Né? Vários. Até há pouco tempo, eu falei da lei de recuperação judicial, da insolvência internacional, até há pouco tempo a gente não tinha. O Brasil nunca teve regra sobre falência internacional. Nunca teve regra sobre insolvência internacional, para ser um pouco mais genérico. E muitos credores ficaram prejudicados por ausência de norma quando da falência da Parmalat. Não sei se você vai lembrar da falência da Parmalat lá atrás. Muitos credores brasileiros ficaram a ver navios justamente pela falta de previsibilidade jurídica acerca da falência internacional. E isso hoje mudou, porque a lei de recuperação judicial foi alterada e lá nós temos um capítulo sobre insolvência internacional. E se nós pegarmos os dispositivos daquele capítulo da insolvência internacional, a gente vai ver que eles estão muito em conformidade com o que a gente tem aqui no anteprojeto. Atração de investimento, Davi. Isso daqui vai ajudar muito. Como a gente mencionou, a questão da segurança jurídica. Isso daqui vai reduzir, né, juntamente com outros instrumentos, o risco Brasil. Reduzindo o risco Brasil por meio de previsibilidade, por meio de maior segurança jurídica. Isso atrai investimentos. Então, o arcabouço jurídico normativo de um país é um elemento fundamental para a atração de investimentos, porque ele vai denotar ele pode denotar uma maior ou uma menor segurança jurídica para aqueles que vão entabular negócios, né, com empresas brasileiras, com os brasileiros ou no ambiente brasileiro. Tem duas perguntas para a gente encerrar esse bate-papo tão importante. Primeiro, a integração regional. Mercosul, apesar de a gente ter alguns ataques no Mercosul, mas eu lembro que nas nossas aulas de direito internacional e pelas nossas conversas também que nós já tivemos ao longo do tempo, o Mercosul é um grande instrumento, né, para a gente aqui da América Latina, para os negócios da América Latina mesmo, né? Ele integra mais o direito, dentro desse anteprojeto, ele integra mais essa questão regional? Ô Betão, o Mercosul é importantíssimo. O Mercosul é uma organização internacional. Eu gosto muito do Mercosul. Eu acho que pode melhorar bem. Eu acho que o Mercosul expandiu demais da conta em termos de assuntos, de temas. Eu acho que poderia reduzir um pouquinho, voltar um pouco mais para o que era a ideia inicial, né, que era promover o comércio, desenvolver a economia. Eu acho que a partir daí a gente consegue outras coisas. E o Mercosul, ele é um espaço, né, ele é um fórum também de uniformização e harmonização de normas. Isso é necessário, né? É necessário que os países membros do Mercosul, eles promovam ali, por meio da instituição, uma harmonização de normas aplicáveis igualmente entre os países do Mercosul. E quando a gente fala de direito internacional privado, essas normas elas são essenciais, porque os principais, um dos países mais próximos com os quais o Brasil faz negócio, são os países do Mercosul. Então a gente tem aqui Argentina, Paraguai, a gente tem Uruguai, tudo um ao lado do outro aqui, e o Brasil importa e exporta. Tem essa relação de comércio exterior com esses países, e por via de consequência a gente tem um fluxo de pessoas também, né, de bens entre esses países que precisa ser regulado. Se você pegar hoje a Argentina, o Uruguai, são dois países que têm legislação já reformada de direito internacional privado. Dois países que conseguiram avançar. A Argentina
e Uruguai sempre tiveram normas mais à frente em termos de modernização do direito internacional privado que o Brasil. Para você ter uma ideia, até a Venezuela tem normas mais avançadas que o Brasil no que tange ao direito internacional privado. Não obstante, né, os direitos internacionais privados, a norma de direito internacional privado de cada país desses, o Mercosul ele vem tentando, aos poucos, criar normas harmonizadas para aplicar. Um exemplo é o famoso Protocolo de Las Lenhas. Protocolo de Las Lenhas do Mercosul é uma norma importantíssima para o direito internacional privado, também brasileiro, porque ele vai tratar ali de aspectos processuais, aspectos de competência, aspectos de limites de extensão da jurisdição, aspectos de caução processual, aspectos que envolvam carta rogatória no cumprimento de decisões, seja judiciais, seja arbitrais. Então, é um instrumento muito importante e que tenha uma aceitação. Assim como esse, temos vários outros, normas sobre arbitragem, normas sobre responsabilidade civil. Então, são inúmeras normas que, não obstante a legislação nacional de cada um dos membros, porque cada um tem o seu direito internacional privado, direito internacional privado argentino, direito internacional privado uruguaio, direito internacional privado venezuelano e por aí vai, existem essas normas mercosulinas, esses tratados. E eu costumo dizer que o direito internacional privado é uma coxa de retalhos. É uma coxa de retalhos porque a gente tem normas elaboradas em várias dimensões. As normas elaboradas no âmbito interno, nacional, como o que a gente busca aqui com o anteprojeto de Lei Geral de Direito Internacional Privado. A gente tem as normas de natureza universal, que são os tratados internacionais universais. A gente tem as normas de natureza regionais, aquelas produzidas no âmbito do Mercosul, aquelas produzidas no âmbito da Organização dos Estados Americanos, que também, via CIDIPs, contribui muito para o desenvolvimento do direito internacional no âmbito americano, aqui interamericano, né? As normas elaboradas no âmbito da União Europeia. A gente tem normas elaboradas numa dimensão institucional, que são normas elaboradas em instituições as quais o Estado participa pouco ou não tem quase que nenhuma participação, ambientes mais privados, como câmaras de comércio, câmaras de arbitragem. Então a gente tem ali situações em que a gente tem normas privadas praticamente, e temos todas aquelas normas elaboradas por meio da jurisprudência, por meio das narrativas, né? Como já diria o professor Eric Jaime, que foi orientador da própria professora Cláudia Lima Marques lá na Alemanha. E essas normas, elas contribuem muito para o avanço. Elas precisam, né? Por isso que eu falo que o direito internacional privado é uma coxa de retalhos. A gente precisa de todas essas normas a depender da situação e a depender do momento. Então, isso tudo faz com que a gente tenha que dar uma importância muito grande para o direito internacional privado e os aplicadores do direito estarem cada vez mais preparados para aplicá-lo. E o Mercosul, ele tem ali uma importância relevante nesse meio termo. A última pergunta é a relação do direito internacional privado com o mercado comum europeu, que eu acho que é importantíssimo a gente pensar nisso, nessas relações, principalmente com a Europa e com a China também, né? Que a gente tem um comércio hoje muito forte com a China. Eu acho que quase 90% do nosso comércio, do nosso comércio internacional, de grande porte principalmente, é feito com a China, né? Como a gente vai conseguir linkar tudo com esse anteprojeto? Olha, com a base do anteprojeto, né? A flexibilidade, né, que pretende trazer esse anteprojeto, ele vai permitir navegar em todos os mares, vamos dizer assim. As normas elaboradas no âmbito da União Europeia, elas servem, em sua maioria, para os europeus, para os cidadãos que estão dentro dos países que compõem a União Europeia, assim como as normas do Mercosul servem para os membros que estão dentro dos países mercosulinos.
Acontece que as empresas que resolverem, empresas estrangeiras, né, ou cidadãos estrangeiros que resolverem entabular negócios, estabelecer residência nessas regiões, também vão se submeter às normas europeias, também vão se submeter às normas mercosulinas. Acontece que existem hoje normas produzidas no âmbito europeu, em outras instituições regionalizadas, com efeitos extraterritoriais. Uma delas é a norma geral de proteção de dados pessoais europeia, a GDPR, né? A GDPR veio por meio de uma resolução europeia, que é uma norma obrigatória, uma norma de incidência imediata e obrigatória para os europeus. E ela traz regras extrajurisdicionais, extraterritoriais, regras que se aplicam também para pessoas que não estão na Europa, mas que mantêm relacionamento com empresas europeias, com pessoas e cidadãos europeus. E isso está virando uma tendência, normas como essas. Então, termos normas e leis bem elaboradas, claras, transparentes, vai facilitar muito essa dinâmica, seja de pessoas físicas, seja entre pessoas jurídicas, no Mercosul, na União Europeia, ou até mesmo com a China. Há um tempo atrás eu escrevi até um artigo sobre os contratos internacionais, a regulação dos contratos internacionais, tanto no Brasil como na realidade no âmbito dos países dos BRICS, quando ainda os BRICS estavam numa composição ainda reduzida. E falei da China, falei dos outros, e fiz uma comparação ali como que a China, em alguns pontos jurídicos, pode ser considerada até um pouco mais avançada do que o Brasil em certos aspectos. Mas termos legislações claras, normas avançadas, normas modernas, né, para regular todos esses aspectos transnacionais, é um ponto que facilita muito essas relações com a União Europeia, com China, no âmbito do Mercosul. E vai facilitar até mesmo para a implementação de alguns aspectos do futuro acordo União Europeia-Mercosul. Uhum. Porque o acordo do Mercosul com a União Europeia é um acordo macro, é um acordo de direito internacional público que vai abranger vários aspectos governamentais, estatais, de negócios, econômicos. Mas quem vai executar isso, quem vai implementar, são as pessoas, são as empresas. E as pessoas, as empresas vão se pautar pelas normas que estão aqui no direito internacional privado. Muito bem. Bom, gente, chegamos ao final desse programa super bacana, super interessante, né? Falando aqui de direito internacional privado, e a gente precisa pensar tudo isso, né? E nada melhor do que uma parceria com o Instituto tão renomado, com o Instituto, como o Instituto dos Advogados de Minas Gerais, o IAMG, presidido por meu grande amigo Jean Carlos. Gente, chegamos ao final aqui do JusCult nesse momento, né? E agradecemos aqui ao professor. Muito obrigado, Davi, pela sua participação. Foi um prazer te receber mais uma vez, né? Agora nesse novo formato, em parceria com o Instituto dos Advogados de Minas Gerais, para a gente poder discutir tecnicamente esses assuntos que são tão pertinentes, né? Nesse caso, para as empresas e para o Estado brasileiro, né? Betão, eu que agradeço mais uma vez o convite, agradeço a participação. É sempre bom estar aqui com você, discutindo e trazendo essas questões de uma forma um pouco mais, talvez, simplória, para que a gente consiga, num espaço curto assim, entender ou ter uma ideia um pouco mais geral. Eu estou lá no Instituto já tem um bom tempo, eu estava tentando lembrar aqui desde quando eu sou membro associado do Instituto dos Advogados, mas eu não lembrei se isso daí... não puxa muito pela memória, não. Reflete pouca idade. Mas é um instituto centenário, é um instituto
que tem ali um conjunto de mentes pensantes do direito, né? Um instituto que contribui para a cultura jurídica, um instituto relevantíssimo, né? Para o desenvolvimento da cultura jurídica mineira e brasileira. E para mim é uma honra ser parte desse grupo de juristas e poder contribuir sempre que possível ali para o desenvolvimento, né, dos vários aspectos do nosso direito. Então eu agradeço mais uma vez o espaço, agradeço o espaço e para trazer esse tema que é um tema novo, um tema que está saindo do forno agora, porque esse anteprojeto é de maio agora, de 2025, e que ainda vai ter muito o que se falar. É isso aí. Bom, gente, chegamos ao final. Um beijo no coração de todos e voltaremos amanhã aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba, com mais cultura geral e Just Coaching. Um grande abraço e até amanhã. JustCult, uma produção em conjunto com o Instituto de Advogados de Minas Gerais. Apoio cultural, Cicobi Jus, a cooperativa de crédito dos integrantes do Poder Judiciário e do Ministério Público de Minas Gerais.